Pessoal, olá, espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Nós vamos começar aqui um novo assunto, que nós vamos trabalhar, estudar alguns vermes, tá? Alguns animais de forma de verme que tem, então, uma estreita relação com a espécie humana. Então, nós vamos falar dos nemateumintos, tá? Nos próximos slides aqui vão aparecer alguns nomes, algumas características que eu não vou citá-las, e aí não precisa vocês ficar preocupados com isso não, tá? O mais importante para nós aqui é a prevenção dessas doenças, tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos desses vermes, esse aqui é a lombriga, tá? É a mais comum, todos nós já tivemos, aqui é o ancilóstoma, aqui nós temos alguns ovos desses animais, tá? Então, em cada doença a gente vai citando eles aí um pouquinho. O que é importante daqui? Saber o que é um animal de vida livre, tá? Animal de vida livre, ao contrário de parasita. Parasita é quem necessita de um hospedeiro, de um outro organismo, da onde ele retira a moradia e o alimento. Os que não apresentam essa característica, então eles têm vida livre, tá bom? Uma outra característica importante dos nemateumintos é que eles apresentam um sistema digestório completo, ou seja, com boca e ânus, tá? Uma outra característica importante desse grupo é o dimorfismo sexual. O que é o dimorfismo sexual? É que eu consigo diferenciar machos e fêmeas, tá? Esse aqui é o macho, ó, ele é maior, e aqui eu tenho a fêmea, que ela é menorzinha e sempre apresenta essa cavidade, uma das extremidades mais enroladas, tá? Então, dentro desse grupo dos nemateumintos, nós vamos ver aí esse dimorfismo sexual, tá? Outra característica importante é que eles apresentam uma respiração por meio de difusão, ou seja, os gases se difundem através da pele desse animal, tá? A reprodução é por fecundação interna, então já que eu tenho machos e fêmeas, e uma coisa importante aqui para nós é a questão do desenvolvimento. Quando a gente fala que um animal apresenta desenvolvimento indireto, significa que esse animal passa por um estágio de larva durante o seu desenvolvimento. E os organismos que nós vamos mostrar aqui, eles apresentam então esse estágio de larva, tá? Quais são as doenças mais importantes que nós vamos falar desse filo, desse grupo, né, dos nemateumintos? São essas aqui, ó. A ascaridíase, a enterobiose, a ancilostomose, a larva migrans cutânea e a filariose. Observem aqui o local onde essa criança está. Observem a mão dessa criança. Uma criança que está limpinha, num ambiente, numa rua asfaltada, com uma casa bem organizada? Claro que não, é justamente o contrário. Então, a gente vai verificar que a incidência dessas doenças aqui, ó, ela é muito maior em regiões onde nós não temos o saneamento básico. O que vem a ser o saneamento básico? Saneamento básico implica em 3 medidas, em 3 coisas que devam existir no local. Primeira delas, tratamento de água. Então, a água tem que ser tratada numa estação, colocado flúor, né, verificada a qualidade dela para que depois ela possa ser distribuída à população. Rede de tratamento de esgoto. Então, a água que foi utilizada na casa, na indústria, ela tem que ser tratada para depois ser devolvida ao rio. E terceiro item do saneamento básico é coleta de lixo. Então, a gente vai verificar que nas regiões onde isso não acontece, a incidência dessas doenças é muito grande. Então, vamos lá para a nossa primeira doença, que é a ascaridíase, que é provocada pela lombriga. Qual que é o nome científico da lombriga? É Ascaris lumbricoides. Então, o agente etiológico, o agente causador da doença é o Ascaris lumbricoides, tá? No ano de 2006, a OMS, Organização Mundial da Saúde, fez uma estimativa e, naquele ano, 1.200.000 pessoas tinham essa verminose, ou seja,
20% da população mundial. Então, é uma incidência muito grande de uma doença que a gente sabe tudo sobre ela, sabe como combater, como evitar, e infelizmente tem esses altos índices aí. Então, observem aqui essa figura, né? Esse indivíduo aqui, né, tá com um bolo de ascaris. Tem tanta lombriga no intestino que tem que ir muitas vezes no médico para poder tirar, porque entope o ânus e o indivíduo não consegue mais evacuar. Então, vamos acompanhar aqui para a gente ver como que ocorre o ciclo dessa doença. Então, um indivíduo doente, ele vai defecar, vai fazer as fezes em local inapropriado. E essas fezes, que contêm os ovos do parasita, elas vão contaminar o alimento ou a água. O indivíduo sadio vem e ingere esse alimento ou essa água. E aí, a larva desse verme vai passar por todo um ciclo dentro do organismo. Então, primeiro ocorreu a ingestão do ovo, esse ovo vai lá para o intestino, aqui no intestino, então, vai ocorrer a eclosão do ovo, e aí a larva vai migrar e vai para o intestino grosso. Do intestino grosso, ela perfura a parede do intestino e vai para a corrente sanguínea. E aí essa larva faz um tour pelo organismo, passa pelo fígado, coração, pulmão, faringe, aí volta aqui para a garganta, dá aquela coceirinha, o indivíduo faz o quê? A deglutição, em vez dele escarrar, ele engole de novo aquela larva. E aí essa larva, então, vai se desenvolver no verme adulto ali no intestino. Os machos e as fêmeas vão se reproduzir e vão liberar milhares de ovos de novo nas fezes, né? E o ciclo volta a se formar. Então, a forma de prevenção dessa doença é muito simples. Você vai tratar o indivíduo doente, que é a fonte de contaminação do ambiente, e existem vermífugos aí bastante eficientes para isso. E você vai promover essas 3 etapas aí do saneamento básico, que é tratamento de água, de esgoto e coleta de lixo. Você elimina essa doença, uma coisa simples, mas que infelizmente os nossos governantes não se atentam para isso e a coisa fica complicada, tá? Outro muito comum também é a enterobiose, né? Essa doença é provocada por esse verme aqui, ó, ele é pequenininho, ele tem aí, quando ele tá grandão, bitelão, ele tem aí uns 3 centímetros de comprimento, mas ele é muito pequenininho, tá? Esse verme fica onde? Fica no ânus, né? À noite, as fêmeas vão lá pro ânus para fazer a postura e é onde dá o quê? Coceira. Olha onde o indivíduo tá com a mão aqui. Então, a principal sintoma dessa doença é coceira, né? Então, a presença do verme no ânus vai provocar essa intensa coceira, esse intenso prurido, e isso é muito comum em criança. A criança coça o ânus e leva a mão à boca, provocando o quê? A autoinfestação. Então, para combater essa doença, o que eu tenho que fazer? A roupa de cama e a roupa do indivíduo contaminado, ela tem que ser lavada separadamente das outras roupas dos membros da casa, fervidas, porque a fervura vai, então, matar esse verme, tá bom? As crianças têm que ter as unhas bem aparadinhas e tomar o vermífugo, tomar o medicamento que vai, então, eliminar essa contaminação aí, tá bom? Outra doença é a ancilostomose ou necatoriose, também conhecida como amarelão. Então, esses 2 aqui são os vermes, são os agentes etiológicos que provocam essa doença. Esse mais gordinho aqui é o Ancylostoma duodenale, muito mais comum na nossa região, e esse mais esbeltinho é o Necator americano, que já não é tão comum. Quando a gente vê, a maioria é por Ancylostoma duodenale. Vejam que o nome, ó, da doença parece com o nome do verme, tá? Ciclo de vida monoxênica significa o quê? Que esse verme precisa apenas de um hospedeiro, assim como
da doença anterior, da Ascaris lumbricoides, tá? Então, como que vai acontecer? Os ovos são eliminados nas fezes humanas, então tem um indivíduo doente que está contaminando o ambiente. Na terra quente e úmida, os ovos eclodem e liberam as larvas infectantes. Essas larvas são capazes de penetrar a pele intacta, não precisa ter ferimento na pele, não precisa ter rachadura no pé, não. O indivíduo andou ali naquele solo contaminado descalço, essa larva então penetra na pele. Dentro do organismo, ela invade os vasos linfáticos e sanguíneos e migram para os pulmões e coração. Sobem à faringe, onde é deglutida. Após passar pelo estômago, passa para o duodeno. E é aí que se desenvolvem e se acasalam as formas adultas, né? Aqui, ó, o macho e a fêmea. Esse grupo aqui é bastante interessante, porque a fêmea vive dentro do corpo do macho, né? No canal ginecóforo. Então, isso facilita e muito a cópula, né? O sexo entre essas espécies. E uma fêmea produz até 30 mil ovos por dia, uma coisa muito grande, tá? E a infecção também pode ocorrer por via oral. Esses ovos podem contaminar a água ou alimentos que vão ser ingeridos, tá? Esse aqui é um dos personagens mais famosos, né, do nosso amigo aqui, ó, o Monteiro Lobato, esse cara aqui, ó, um grande gênio aí da dramaturgia brasileira, um escritor fabuloso, né? Ele então criou um personagem, né, o Jeca Tatu, e o Jeca Tatu tinha essa doença, né? Então, ele era, né, relata-se lá no começo do livro que o Jeca era preguiçoso, que ele não queria trabalhar e tudo. Mas o que que acontece, gente? Esse verme lá no intestino, ele vai se alimentar do sangue do indivíduo, então ele vai provocar uma intensa anemia. Por isso o nome popular da doença de amarelão. Então o indivíduo fica fraco, porque ele fica anêmico, então ele não tem disposição para o trabalho. Olha a cara de ânimo aqui do Jeca Tatu, né? Então vamos ler isso aqui, que é o que está lá o relato do livro quando ele descobre a doença, né? Veja, senhor Zeca, que bicharada tremenda estava se criando na sua barriga. São os tais ancilóstomos, um bichinho dos lugares úmidos que entram pelos pés, vão varrendo pela carne adentro até chegarem ao intestino. Chegando lá, grudam-se nas tripas e escangalham com o freguês. Tomando esse remédio, você bota para fora todos os ancilóstomos que tem no corpo. E andando sempre calçado, não deixa que entrem os que estão na terra, tá? Assim, fica livre da doença pelo resto da vida. Jeca abriu a boca. Maravilhoso. Então, quando o Jeca descobriu que uma das medidas preventivas era andar sempre calçado, ele pôs calçado até nas galinhas dele lá da roça, né? Então, é só uma forma caricata da gente lembrar aí desse personagem, dessa doença, tá? Larva migrans cutânea, o chamado bicho geográfico. O agente etiológico, né, o nome científico é o Ancylostoma brasiliensis. Esse verme tem como reservatórios naturais cães e gatos. Então, eles vivem no intestino de cães e gatos, tá? Esses animais, ao defecarem, liberam esses ovos na terra. Se o indivíduo andar descalço, a larva, então, penetra pela pele, né? Então, quando as pessoas pisam ou sentam em locais infestados, as larvas tratam de perfurar a pele superficialmente e começam a caminhada, que abrirá verdadeiros túneis cutâneos. Observam aqui, ó, por isso que fala em bicho geográfico, fica parecendo aquelas linhas do mapa, né? Então, as medidas preventivas seriam o quê? Evitar, né, tratar esses animais para ver se eles não têm verme. Então, um dos cuidados com os pets é dar o vermífugo, né? Com a frequência que deve ser dado, tanto para cães quanto para gatos. Né? E as fezes deles têm que ser recolhidas para não contaminar o solo, tá? Filariose ou elefantíase, né? O agente etiológico, o nome do verme é esse aqui, ó, Vulchereia bancroft.
Aqui nós já temos um ciclo heteroxeno, então ele vai precisar de 2 hospedeiros. Então eu tenho um vetor, eu tenho quem leva a doença ao homem, que é o mosquito do gênero Culex. Esse mosquito, então, ao picar o homem, transmite ao homem esse verme aqui, ó, Wuchereia bancroft, também conhecida como filária, tá? Então, a elefantíase ocorre devido à picada do mosquito Culex infectado. O verme provoca a obstrução do sistema linfático no homem, que é o hospedeiro definitivo, causando a trombose. Então, essas linhas azuis que vocês observam aqui, ó, nessa imagem aqui do homem, é o sistema linfático. O sistema linfático, ele corre paralelo ao sistema sanguíneo, é um sistema também de vasos, né, que drenam o organismo. Então, esse verme aqui, a Wuchereia bancroft, ela se desenvolve dentro desses vasos sanguíneos, dentro desses vasos linfáticos, obstruindo esses vasos linfáticos, provocando esse edema aqui, ó, que a gente observa. Por isso o nome popular da doença, elefantíase. Então, o indivíduo fica, né, com o membro inferior com esse aspecto aqui de pata de elefante, tá? Essa doença não tem tratamento, tá bom, pessoal? Quando atinge esse estágio aqui, infelizmente não tem como tratar. O indivíduo tem que conviver com isso pro resto da vida. Também pode acometer o escroto, tá? Esse verme, então é muito comum. Nós não temos muitos registros na nossa região, por quê? Porque esse mosquito aqui, ó, o Culex, o vetor, ele não se desenvolve bem na nossa região, porque o nosso clima é muito seco. Mas na região norte do país, a incidência dessa doença ainda é grande, tá bom? Pessoal, então, são essas as principais doenças que a gente vai abordar nesse vídeo, tá? Tem atividade lá da apostila para vocês, eu vou marcar quais são os números, tá bom? É na sequência. A primeira foi de 1 a 4, então agora nós vamos fazer da número 5 a número 8, mas eu vou anotar lá para vocês, tá? Um abraço, fiquem com Deus e até mais.